E eu queria saber se os pontos de ancoragem que o senhor instala são na parte de fibra da nacelle ou se é na parte interna metálica da nacelle. Muitos lugares a gente vai, tem pontos externos, só que tem uma chapa interna e a parte é fibra, então fica... A resistência daquilo ali, na verdade, não tem nenhuma indicação. Não tem placa dizendo quanto aguenta aquele ponto, até porque é uma fibra. Daqui a pouco toda a carga está ali, pode romper a fibra e tá causando um acidente. Como é que é o seu nome, por gentileza? Wagner Neves. Wagner, então, eu não faço, tá? A minha empresa, nós não fazemos a instalação. Mas veja bem, a gente faz parte de todo o projeto do fabricante. Os olhares de ancoragem em aerogeradores, eles já nascem com o projeto do aero. Tá? Mas como é que funciona a estrutura de um aero? Aquele corpo de prova que eu mostrei para vocês ali, né, quando você sobe num aero, às vezes você pode estranhar, mas ele é feito de fibra, será que vai resistir? Mas ele é uma espécie de um sanduíche. Então, nós temos a fibra, a chapa metálica e mais a fibra de revestimento. Então, o aero, tá, a nacelle, ela não é feita de fibra, ela é feita de aço e revestida de fibra. Para quê? Para você proteger contra as intempéries da natureza. Tá? Então, mas por isso que é feito na modalidade passante. Você só vê o olhar, não tem identificação, porque é o fabricante que faz, é o fabricante da nacelle que faz, do aero, então por isso que não tem a identificação desse ponto de ancoragem, que eles têm todo já esse projeto. Mas ele é feito na modalidade passante e internamente tem uma chapa que ela varia entre 3/8 e meia polegada de espessura, que dá entre 9,5 a 12 milímetros. Tá? Obrigado. A sua pergunta, eu acho que eu vou ter que encerrar a sessão de perguntas pelo tempo, mas a sua seria a última. Então. Bom dia, Felipe da Enel. Foi apresentado de maneira muito oportuna o item escalado em torres de transmissão. Existe algum procedimento na empresa para quando se vai fazer análise preliminar de risco, fazer uma inspeção prévia a fim de detectar e evitar pontos que podem colapsar estruturas metálicas? Obrigado. Em que sentido que você fala em colapsar a estrutura? Durante um acesso? Isso, durante a escalada, porque foi apresentado o tema de ensaio nos pontos de ancoragem, perfeito, mas quando a gente está fazendo a escalada de uma torre de transmissão, qual que é a garantia que a gente tem que aquela torre está em uma condição íntegra? Não temos essa garantia. Sim, não temos, não temos. Aí a pergunta é, qual que é o procedimento que a empresa utiliza para, não digo ensaiar, mas ao menos fazer uma inspeção para identificar pontos críticos? A primeira é vida útil. Se a gente fizer um comparativo com as torres anemométricas, a cada 3 anos, as torres de controle anemométricas elas são substituídas. Mas essa torre já está boa ainda, ela pode ficar no parque. Não, ela é substituída. É construída uma nova torre e substituída, instalada uma nova torre no lugar, no caso das anemométricas. Por quê? Ela tem um tempo de vida útil. Da mesma forma, as torres de transmissão, elas têm um tempo de vida útil. E as inspeções, elas são feitas constantemente, através de drones, de câmeras termográficas, câmeras de alta resolução, não só as torres de transmissão, mas também as torres dos próprios aéreos. Essas inspeções elas são feitas constantemente. Tá? Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer muito, né, a participação do David aqui. Nós vamos, então, para o próximo painel. Eu queria convidar os painelistas, né, para tomarem assento aqui na mesa e, na medida em que forem feitas as apresentações, então, o painelista que não estiver falando fica na lateral para poder assistir à projeção. Eu convido o Juan Mores, que vai nos apresentar um case, né, voltado a boas práticas de trabalho em altura, Juan, e convido também o Christian Lugarini, engenheiro da Rotoblas, que também contribui com mais um case. Tudo bem? Christian, Juan? Tudo bem ser nessa ordem, pessoal? Podemos começar com o Juan, depois do Christian? Perfeito? Então, mas você fica aqui, viu, Christian? Tá? Então, vamos lá. Passador, 20 minutos. Está aí a sua apresentação? Tá, é a mesma. Quer inverter? Porque o do Christian já está aí. Tá? Então, começa você. Tá?
Só identifica qual é a sua apresentação. Ele sabe que foi, ele Sabe? estava testando para mim antes. Tá. Ele colocou o meu nome ali. Obrigado. E na sequência, nas perguntas do Christian, a gente coloca a sua apresentação. Tá bom? Ah, não vai usar não. Por princípio sim, mas se ele quiser começar, não tem problema. Pode começar. Posso? Beleza. Manda ver. Pode. Ah, tá ali já. Aqui, ó. Tem a prévia aqui também, né? Obrigado. Bom dia. Esperar, acho que o pessoal... tá passando ali, tá passando o folder que a gente pediu para entregar. Beleza. Bom dia, meu nome é Christian, eu sou engenheiro de madeira, bem diferente do que a gente viu ontem e hoje nas palestras. Normalmente o pessoal é mecânico, civil e afins. Eu sou especializado em madeira e eu trabalho com uma empresa italiana chamada Rotoblas. Essa empresa, além de outros produtos, ela trabalha também com sistemas de fixação e ancoragem para segurança em altura. E como é que a gente chega nisso, eu vou falar um pouquinho durante a apresentação. Essa aqui é a nossa sede, ela fica nos Alpes italianos, e isso vem só para, não é para fazer publicidade da firma, mas é para mostrar a localização. Essa é uma região que você tem muito alpinista, pessoal de montanha e afins, e se desenvolveu muito esse setor nessa região. Ele fica muito próximo da fronteira com a Áustria, então é muita montanha. Então, há alguns anos atrás, o governo italiano, junto com outras autoridades, decidiu fazer algumas regras para construção civil e segurança em altura. Dentre elas, pontos de ancoragem para telhados. Telhados, em sua grande maioria, como aqui, são feitos em madeira. Então, o mercado se viu com uma problemática que eles não sabiam como resolver. Mas a Rotoblas, na região, é muito conhecida pelos seus sistemas de ancoragem, parafuso, basicamente. E começaram a chegar para a gente com essa indagação. É possível fazer uma ancoragem em madeira? Ontem o pessoal, tendo uma das apresentações, colocou bem grande assim, madeira não, madeira não. Eu costumo, no começo da apresentação, quando eu faço para o pessoal de civil, que eu vou quebrar alguns dogmas, principalmente o dogma do lobo mau, que a casa de madeira é a casa que sai voando. Quando, na verdade, a casa de madeira seria a melhor opção para você construir, pela sua velocidade térmica, acústica e outras coisas, mas não é o caso da apresentação. Mas, sim, é possível você fazer ancoragem para sistema de segurança em altura, tanto ponto de ancoragem, linha de vida, em madeira. Claro, conforme o pessoal falou em outras apresentações, você sempre tem que fazer engenharia disso. Não é simplesmente chegar colocando parafuso, colocando ponto de ancoragem, porque não é tão simples assim. Então, um pouco da nossa atuação, a gente já está em 35 países e tem 17 filiais ao redor do mundo. A gente está em Curitiba, aqui no Brasil, com sede, depósito e afins, e dali a gente atende o Brasil inteiro. Conforme eu comentei, nosso principal know-how, nesses quase 30 anos de atuação no mundo, é a parte de fixação, sempre pensando na madeira. Daí entrou a parte de vedação, acústica, anti-queda. Quando ela entrou assim, as empresas desenvolviam os produtos e agregavam os nossos itens. E com o passar dos anos, a gente viu que poderíamos fazer isso dentro de casa, que a gente já faz toda a certificação para outros produtos, era colocar uma linha a mais. E abriu-se um braço novo da empresa, só focado em segurança em altura. Saímos da madeira e entramos em outros universos na sequência. Mas, novamente, por que conectar em madeira? O pessoal falou ontem de barracões antigos. Esse barracão é de 1950, ele foi feito todo em araucária, na época que se cortava araucária ainda e faziam-se vigas de araucária. Esse barracão é um silo, ele foi, alguns anos atrás, ele foi revitalizado. Quando eu for estudar a estrutura,
É o que o rapaz falou, tá? Não vou colocar um parafuso que eu não sei como é que está a estrutura. Você faz o quê? Você faz a mesma coisa que você faz para outros materiais. Você chama um engenheiro especialista naquele material, faz uma análise. Muitas vezes, o que acontece? Não sabe o que é isso. Não sei, pode ser uma madeira tropical, pode ser o que for. Você tira uma amostra de alguma parte e você faz uma caracterização dessa madeira e descobre que madeira é. Aí você descobre se ela tem capacidade para suportar as cargas que você está estudando. Na Europa, toda a certificação é feita com uma madeira que é leve, é como se fosse nosso pino, que todo mundo conhece aqui. Então, é uma madeira que aqui o pessoal acha que é uma madeira ruim, mas lá a certificação é feita em cima desse tipo de material. Claro, sempre com a parte de engenharia. Mas, não vamos longe, isso é Fortaleza. Isso é um shopping em Fortaleza, é Iguatemi. Eu vou ficar mais para cá, que parece que não funciona direito. Eu tenho um pouco sabe? Eu fico para lá e para cá, né? Desculpe. Esse é um shopping que foi construído há 6 anos atrás. Ele foi todo feito em madeira. Até hoje as pessoas brincam e brigam que dentro disso aqui é aço, não é madeira. A madeira só reveste. Mas não, é tudo feito em madeira. É uma empresa italiana que fez, junto com algumas empresas brasileiras e conexões nossas. Esse shopping, o seguro ficou mais barato por ser de madeira. Então, não se preocupem, também outro mito que a gente quebra do incêndio. A madeira, ela protege. Então, aqui em cima, tem todo o sistema de segurança para você poder se deslocar em cima desse telhado. Tá? Não vamos longe também. Essa obra no Tocantins, são vivendas infantis do Instituto Bradesco. Essa obra, essa semana, foi escolhida entre as 25 maiores obras do século XXI. Ela tem 5.000 metros quadrados. Ela foi construída em pouquíssimos meses. Ela é toda feita em madeira. Tudo que vocês estão vendo aqui, os pilares, tudo é tudo madeira. Ele foi feito um torneamento para ficar mais próximo de uma árvore, porque era mais agradável visivelmente para o arquiteto. Quem desenvolveu isso aqui foi Rosenbaum e vários outros arquitetos que são conhecidos mundialmente. E a cada ano ela ganha mais prêmios. Então, ela foi feita 2 anos atrás, a execução dela foi rapidíssima e, conforme meus colegas falaram antes, numa localização muito difícil, então você tem que fazer toda a engenharia antes. Não tem o brinquedo do pessoal da Vale para ficar lá brincando e fazer o VR, mas você faz tudo antes, porque você não tem margem para muito erro. A madeira ela chega a milímetro de segurança. Você trabalha como se você estivesse trabalhando com aço. E aqui a gente entra também mais caso brasileiro. Isso são prédios, Minha Casa Minha Vida, onde você faz tudo em wood frame, ou timber frame, como quiser chamar. Essa aqui é um exemplo pequeno, mas essa semana, essa empresa que um cliente nosso postou, eles fazendo o içamento disso daqui, de um telhado inteiro. Isso aqui é só uma parte. Então, são 3 toneladas, onde você já vai com todas as ancoragens, vai com pontos de ancoragem para você poder andar no telhado, que é uma coisa que eu esqueci de comentar. Na Europa, quando você entrega uma casa dessa daqui, você entrega o manual elétrico, o manual hidráulico, onde estão todos os locais para a pessoa saber onde ela pode furar ou não furar, e, além disso, você entrega um mapa de deslocamento no telhado, aonde estão os pontos de ancoragem e o como e boas práticas ela poder se deslocar no telhado, porque é obrigatório fazer isso, porque você tem que fazer manutenção. Tem neve, você tem que tirar neve nos locais, você tem que fazer calha, igual o pessoal falou. Então, você tem que deixar os pontos já prontos para você poder acessar o telhado quando você precisar. Isso é madeira, é o maior prédio do mundo em madeira hoje, são 18 andares, 100% feito em madeira. Minto, desculpe. Eles escolheram a parte de elevador fazer em concreto, pelo sistema de ancoragem. Então, aqui, da mesma forma que o pessoal falou, tem que dar manutenção em janela. Você tem ponto de ancoragem em toda a fachada dele aqui, para você poder fazer toda a manutenção necessária. Além disso, em cima, linhas de vida e afins. Isso fica na Finlândia. Já está se falando em 30 andares, desculpe. Então, são algumas realidades que rapidamente estão chegando aqui e a gente desenvolve e inova exatamente nisso. Propositalmente, é uma peça nossa, que é para um sistema de linha de vida, tá? Que, como eu falei, a gente começou na parte de madeira e depois a gente foi indo para outras áreas. Então, os nossos produtos podem ser usados em madeira, quando pode ser usado em concreto, pode ser usado em aço e afins. Isso é um tensionador com
com absorvedor de energia para uma linha de vida. Então, inovação. A gente desenha, a gente fabrica, a gente testa, a gente certifica. E, além disso, o pessoal comentou ontem sobre certificação, sobre institutos para revalidar e afins. Como a gente tem o CE, a gente tem que fazer essa validação sempre por um laboratório externo. Você não pode fazer interno somente, você faz externo. Então, como que a gente ancora em madeira? A madeira, entenda que ela é como se fosse um feixe de fibras. A melhor explicação que eu tenho é como se você pegasse vários canudinhos. Isso é as fibras de madeira. É isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. As conexões que são desenvolvidas são nesse sentido aqui. Não é uma arma, é um parafuso. Ele tem todo o desenvolvimento dele feito para que ele ancore e para que ele agarre melhor na madeira. Esse tipo de produto é produto muito que no nosso mercado brasileiro ele nunca foi usado da maneira correta até então, porque você adaptava o material da metal mecânica para a madeira. Então, você fazia o quê? Fura a madeira, passa uma barra roscada e trava. E isso não funciona para ancoragem quando você está falando ancoragem para sistema de ponto de ancoragem para linha de vida ou ponto de ancoragem individual. Por quê? Porque você tem uma carga muito grande chegando aqui. Agora, imagine se você tem uma barra e uma porca royal de cada lado. Se você tiver uma tração disso, igual foi mostrado o vídeo agora há pouco, de uma célula de carga puxando, embaixo era uma arruela. Essa arruela vai estar fazendo a compressão. Então, a madeira ela vai estar só numa pequena parte aqui embaixo, segurando toda a pressão e a força que está sendo exercida pela queda ou pela sucessivas quedas, por exemplo. A rosca do parafuso, ele prende nesse tipo de sistema, ele prende nesses canudos, entre aspas, e aumenta a resistência que você tem ao arranco ou a cisalhamento. Então, você tem... e, além disso, ele trabalha de várias formas. O aço, é muito importante o tipo do aço. Por exemplo, o aço que a gente trabalha tem que ter um escoamento muito alto. Por quê? A madeira trabalha. A madeira está recebendo umidade, perdendo umidade. Então, agora aquele momento, tipo mandrake, a gente tira uma coisa do bolso, tipo mágico, eu preciso fazer isso daqui com o parafuso sem que ele quebre. O rapaz passou ali depois passa um químico para ver se tem rachaduras e afins, é a mesma coisa. Porque a madeira vai trabalhar durante o ano. E o teu ponto de ancoragem não pode estar, por exemplo, tão travado que a hora que o aço seja tão duro que a hora que a madeira trabalha, ele arrebente, por exemplo. Por quê? Porque ele não trabalhou junto. E o sistema tem que trabalhar como um todo. E isso auxilia também o tipo de aço na própria absorção de carga, caso tenha uma queda. Então, você tem, como eu falei, ela trabalhando, e o parafuso está trabalhando junto, ou arranco, ou cisalhamento, ou tração, depende de como está sendo usado. Então, é toda uma tecnologia em cima de um produto que foi começando a ser utilizado em outra linha, que é essa linha de segurança em altura. Vou passar um vídeo. Esse é um sistema como esse aqui, é uma chapa que você consegue colocar tanto em concreto, quanto você consegue colocar em madeira ou em aço. Aí você fala assim, nossa, mas você está falando de madeira, e está colocando no concreto ali, onde já se viu. Aí a gente, que é esse daqui que eu acabei de mostrar, você pode colocar ele também em madeira. Mas, a gente pode mostrar um desse aqui, que é um sistema como esse. Isso aqui, imagine debaixo das telhas, tá? Depois ele tem uma imagem ali que exemplifica melhor. Ele vai debaixo da telha. E, além disso, ele é validado 360 graus. Por que isso? O trabalhador está na água aqui trabalhando, é uma coisa, mas se ele cruza para o outro lado, ele vai estar aqui. Se ele cair, ele vai dobrar da forma que dobrou ali. Então, tem a madeira e ele dobrou para baixo. Pode ser o trabalhador caiu num outro sentido. Então, é importante isso também, que ele trabalhe em mais 360 graus. Né? Uma coisa muito importante quando a gente fala em sistema de segurança, que foi até comentado ontem, que é a carga que chega na estrutura. É inegável que o aço, como treliçado, ele vai ter uma resistência muito maior do que a própria madeira. Mas a gente pode fazer o quê? Numa linha de vida, por exemplo, ou um ponto de ancoragem, a gente pode trabalhar em conjunto.
Então, eu tenho o cabo que absorve energia, um cabo flexível, por exemplo, eu tenho o talabarte, eu tenho um sistema de ancoragem que ele absorve energia, eu tenho um poste que ele absorve energia, então ele está dobrando propositalmente, porque se a pessoa cai, ele vai absorver energia e vai jogar menos força na tua estrutura. Com isso, você pode ter metal, aço, concreto, mas não tão delgados, e você está absorvendo bem a energia. Então, é sempre... O sistema trabalha como um todo. Ontem, na palestra, o rapaz falou, ele fez lá, você vai juntando as peças e, no final, você tem um sistema de segurança e autor. E é exatamente isso. Não é uma coisa só. Então, ele trabalha em conjunto. Esse é um teste que é feito tanto com concreto aqui, como ele é feito depois em madeira também. Porque você pode ter a queda e sucessivas quedas. E são quilonewtons, tá? Então, ele chega a 35,3 quilonewtons, ele chegou, num ponto de ancoragem. Por quê? Fabricamos esses postes também para linhas de vida. Infelizmente, eu não achei essa imagem, eu até cacei, mas... há uns anos atrás, eles estavam construindo uma estrutura na Itália, como aquelas com vigas. E eles colocaram um poste e um ponto de ancoragem, e o rapaz colocou 2 ou 3 fixações só, quando é indicado mais na madeira. E ele estava fazendo o trabalho e ele caiu. Tiraram uma foto dele pendurado, com um poste desse dobrado, e ele ficou lá esperando o resgate, porque ele estava bem alto, era uma estrutura bem alta de madeira. Isso fez com que as vendas nossas, por exemplo, cresceram, sei lá, nos meses seguintes, tipo 40%, 50%, só por causa dessa imagem, que essa imagem correu a Europa inteira. E até então, é a mesma coisa que quando eu estou falando com o pessoal e mostro esse tipo de item, eles falam, nossa, eu nunca vi uma coragem para madeira. Então, isso só vem corroborar que, trabalhando em conjunto com todos os itens, você consegue trabalhar com materiais diferentes. Então, aqui tem um render, né? Mas a ideia é essa, você tem, respeitando as distâncias, respeitando o tipo de ancoragem, você consegue colocar numa cumieira, por exemplo. Pode passar um ponto de ancoragem, você pode passar uma linha de vida depois disso. Você pode ter sistemas mais simples como esse. Esse aqui a gente testou num cliente, a 2.000 quilos, porque ele duvidou que com 2 parafusos a gente conseguiria fazer, botar uma carga de 2.000 quilos. Eu falei, não, vamos testar. Colocamos na madeira e vamos testar para ver. A gente testa, não tem problema. Eu conheço o produto e falei para ele, você quer ir até o rompimento? Vamos até o rompimento. A gente também vê isso. A gente tem esse laboratório, mas, por exemplo, para quem conhece um pouco mais de madeira, essa é como se fossem pinos. É uma madeira mais leve, ela é menos densa, ela tem menos desses canudinhos que eu comentei antes. Você pega, por exemplo, o eucalipto, que é muito utilizado para estruturas no Brasil hoje, ele tem muito mais densidade, então ele vai resistir, ele vai conseguir segurar muito mais. Eu costumo brincar com os clientes que ele tem muito mais carne. Quanto mais carne, mais ele consegue segurar, ele consegue ter mais força para arranque. Então, você faz todos os testes com a carga e você consegue chegar a cargas mais altas. E é que eu comentei, né? Debaixo de telha. Ou você pode, com um parafuso mais comprido, eu passei direto batido. Desenvolvemos parafusos de 16 milímetros até 2,5 metros. Aí pergunta, mas para que um parafuso 2,5 metros? Porque você pode ter uma viga, novamente, trabalho em conjunto. Você tem uma viga que vai ficar muito grande de madeira e você não quer ocupar tanto espaço. Você reduz um pouco o tamanho dela e coloca ferro dentro, coloca parafusos dentro. Você aumenta a resistência dela. Então, você pode ter parafusos muito compridos ou parafusos curtos. Pode acontecer esse caso aqui. Você precisa buscar a estrutura lá embaixo. Então, você tem que buscar vigamento principal. Então, você vem com um parafuso mais comprido e busca o vigamento principal. Conforme eu comentei, né? Está na cumieira, existem sistemas para você poder fazer isso, e é uma linha de vida passante. Então, eu consigo trabalhar até com linhas de vida. Aqui tem um caso real. Não quis colocar na cumieira, porque quem instala sabe o problema que é de infiltração de água, se não for bem feito. Não tem problema, você desloca um pouquinho, puxa para o lado a linha de vida, puxa para o lado os postes e faz lateralmente. E aqui, isso é uma igreja em Roma que tem 300 anos. Foi modificado alguma coisa na estrutura de madeira? Não. Foi feita uma análise e a estrutura de madeira estava intacta. Então, você pode fazer isso. Com o passar dos anos, a gente acabou desenvolvendo outros sistemas, outras coisas, conforme eu comentei, abriu um leque, abriu um braço na empresa
só para segurança em altura, a gente entrou em outros universos industriais e afins, desenvolvemos e criamos soluções para todo tipo de superfície hoje em dia, que seja ela concreto, madeira, aço, N situações. Eu convido quem tiver interesse, eu vou deixar meu contato aqui, mas também na página da Rotoblas, rotoblas.com. Lá tem catálogo, tem as informações, tem o meu contato, o contato dos meus colegas que estão aqui até vieram auxiliar. É um mundo novo, a gente está acelerando tudo, novas construções, novas soluções estão chegando e podemos olhar com bastante carinho para essas soluções para os próximos anos, porque elas provavelmente vieram e vão ficar e vão perdurar durante vários anos. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, Christian. Excelente apresentação. Nós vamos abrir um espaço rapidinho aqui para que o Marquinhos, que estaria na mesa ontem de abertura do evento, ele não pôde vir por um outro compromisso, ele faça uma rápida saudação de bom dia para os técnicos de segurança. Então, Marquinhos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meus amigos. Opa, vamos acordar, está muito bom aqui esse simpósio, viu? Muito contente de estar aqui hoje, perdoar, viu? Ontem não poderia estar presente, mas a gente estava também num evento muito importante sobre a questão das alterações das normas regulamentadoras, e agora é um momento importante de nós estarmos participando. Gostaria de agradecer o convite, e também nós somos apoiadores desse evento, desse simpósio, e é um simpósio muito bom. Os temas aqui são interessantíssimos, os materiais aprendidos aqui hoje é de uma importância muito grande, e agora a gente só pode colocar em prática, né? E uma coisa que eu achei muito legal foi a exposição de um deles, que falou que ele entrou na segurança do trabalho de uma maneira bastante inusitada também, né? Eu também entrei de uma maneira bastante inusitada, e eu, hoje, com 40 anos de experiência na área de segurança do trabalho, eu posso falar com um pouquinho mais de consciência. Nós temos no nosso meio, dos profissionais de segurança, ou seja, todos nós somos prevencionistas. É uma família que cuida da vida do trabalhador. É a família prevencionista. Nós temos o profissional com DNA prevencionista, que é o que tem sangue prevencionista. Nós temos outro, que no nosso meio, que é o oportunista. É aquele profissional que vem no nosso meio somente para ser antiético, venda de documento, papel, e não trabalha com amor. E nós temos um outro profissional que está entrando no mercado, que é o alienado, que, infelizmente, esse alienado, ele não sabe por que está no nosso meio. E, infelizmente, a nossa categoria é composta desses 3 profissionais, e nós precisamos, cada dia mais, de ter profissional com DNA. E eu vejo nesse grupo que está aqui, viu, que acompanha essas atualizações, o profissional com DNA, aquele profissional que merece mesmo ser reconhecido, porque nós somos a família que lutamos pela vida do trabalhador. Infelizmente, no país, a gente tem um país que não tem essa mentalidade prevencionista. Dificilmente a gente vê alguns trabalhos feitos, que nem foi mostrado aqui hoje, com carinho, com amor, ou seja, para a vida do trabalhador. E a gente vê muitas empresas que fazem de nós simplesmente meros profissionais para cumprimento de normas e leis. E nós precisamos mudar esse sistema nesse país. Como nós vamos ter que mudar? Não deixando que as normas sejam maiores do que as nossas atividades. Ou seja, a norma é o mínimo que a gente pode fazer. E nós precisamos desenvolver muito mais tecnologias para a gente fazer com que essa redução de acidentes caia muito mais. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? É a categoria prevencionista, viu, Juarez? Se unindo cada vez mais, entendendo que nós somos políticos por natureza e precisamos ter pessoas falando em nosso nome, em nome do prevencionismo, para que a gente tenha voz e ser ouvido e possamos falar.
Então, pessoal, esses eventos são importantíssimos, conhecimento é importantíssimo, mas se nós não tivermos voz para que a gente possa fazer com que isso saia, pule esse muro e que vai falar para aquele povo lá fora, olha, existe uma categoria prevencionista que luta pela vida do trabalhador, mas que não tem apoio. Esse apoio, infelizmente, está faltando para nós. Agora, com as normas regulamentadoras sendo mudadas, alteradas, sendo dada essa mexidinha, nós estamos perder muito com isso. Por quê? Está tendo uma dificuldade muito grande na paridade. No tripartismo está havendo uma dificuldade. Os trabalhadores estão perdendo espaço. Mas eu creio muito que, de fato, com essa mudança, mas com profissionais que nós temos gabaritado no Ministério da Economia agora, na Secretaria do Trabalho, eles nos ajudem a não perdermos tanto, mas que o trabalhador e os profissionais prevencionistas vão perder, e muito, com essas mudanças de normas que estão fazendo. Por quê? Se nós demorávamos 1 ano, 2, 3, 4, 5 para fazer uma norma bem feita, hoje fazer em 1 mês, em 1 ano, 36 normas, nós vamos perder com isso. Mas temos que estar unidos e verificar agora, com essa audiência não, a consulta pública, tem vocês, profissionais, que nos ajudarem, e bastante, para que a gente dê sugestões importantes para que as normas não venham a perder a qualidade que tinha, certo? Que precisava mudar, precisava alterar, precisava dar uma remudada, mas nós precisamos ajudar. E não deixe de participar, pessoal. Está vencendo aí, no final do mês, 3, 4 normas aí que estão entrando, para verificar, ou 3 normas que estão entrando. Colaborem, ajudem e participem. Um bom evento, um bom simpósio, tenho certeza que vocês vão passar essas informações com muito mais conhecimento e relevância para todos aqueles que vocês vão ter contato ainda. Um bom dia a todos e um bom simpósio. Um abraço. Muito Obrigado, Juarez. Obrigado. Muito obrigado. Eu passo, então, a apresentação do Juan Dias. Pode acender a luz aí, por favor, por gentileza. Bom dia. Eu gostaria de continuar um pouco e bater um pouquinho na tecla, né, daquela força de queda, né, aquela energia gerada, tá? Que ontem a gente mostramos aquele vídeo, e onde a queda de 1,80 m, né, causava 2.264 quilos, se não me engano. Então, a importância de saber essa força gerada é o que vai fazer que nós tenha muito coerência na hora de fazer um cálculo, na hora de escolher o material, tá? Muitas vezes a gente está querendo economizar em algum elemento, e, na verdade, a porcentagem que você economiza não tem relevância para o resultado final, tá? Então, eu acredito que seja essa aí uma das maiores importâncias, né? Saber o que ocasiona a queda de uma pessoa, tá? A gente vai apenas não externamente, sino que internamente, se essa pessoa cair e não tiver a desaceleração adequada, ela iria ter problemas internos. Talvez não seja de imediato, mas com certeza vai ter alguns problemas internos que virão depois. Então, dentro desse mesmo contexto, eu gostaria de mencionar a respeito de pontos de ancoragem, que eu vou falar sobre o ensaio que é feito nos pontos de ancoragem. Quando você coloca 100, 1.000 pontos de ancoragem, eu digo assim, se são 100 pontos, tem que ser testados os 100 pontos. Se são 1.000 pontos, tem que ser testados os 1.000 pontos. Colocamos em um hospital aqui em São Paulo 1.020 pontos. Testamos um por um. Eu acompanhei um por um.
Realmente é algo cansativo, é muito chato mesmo, só que tem que ser feito. E vou explicar por que tem que ser feito. Primeiro, o concreto pode ser FSK 40, 50, tá? Mas nem sempre é totalmente homogêneo, tá? Aconteceu com nós que em concreto, feito inclusive num viaduto, tá? Que deve ser FSK no mínimo 40. Então, a gente fez os furos, colocamos a ampola e depois, logicamente, colocamos o parafuso e fizemos o teste depois de meia hora, né? Tá? Tá um calor bastante grande, então com meia hora já é mais do que suficiente. Bom, o que foi encontrado? Primeiro, ele destacou com 600 quilos, tá? E o motivo disso aí, inclusive eu tirei foto, fiz análise, né? O concreto tinha umas bolhas, tá? Então, o adesivo, né, a cola, ela correu para a área da bolha do concreto, ok? Então, o que aconteceu? Ficou apenas um pedaço de adesivo no próprio parafuso. Aí, logicamente, não tem a resistência adequada. Esse foi um caso. O segundo caso, a pessoa que fez o furo, tá? Não sei por que motivo, fez um pouco maior o furo. Tá? O recomendado pelo fabricante para uma ampola de 16 milímetros é 12 centímetros. Aí ele foi feito, vamos supor, com 15 centímetros. Tá? Talvez usou uma broca maior e não teve o cuidado suficiente e ele se afundou mais do necessário. O que aconteceu? Na hora de instalar o parafuso, a cola foi para lá, para o fundo. Então, sobrando apenas uns 4 centímetros de cola que pegou no parafuso. Então, o que aconteceu? Esse tipo de problemas, você não consegue analisar de maneira, fazendo um amostral. Tá? Para as pessoas que instalam isso daí, inclusive para o próprio técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, tem que fazer ênfase, tem que obrigar praticamente que o teste seja 100%. Tá? Atualmente, os prédios, tem muito prédio que já foi construído há 10 anos, 15 anos, inclusive até 2 anos atrás, e eles ainda não têm os pontos de ancoragem para o pessoal que faz a manutenção externa. Então, o que acontece? Aí você contrata esse profissional e instala em todo o seu perímetro, conforme manda a norma. Beleza, está tudo ok. E aí a pessoa faz uma amostra. Testa esse primeiro, depois testa no 10º e assim vai por diante. O que acontece? No segundo, no terceiro, pode acontecer algum desses problemas que acabei de mencionar. Aí não adiantou nada, tá? Porque uma pessoa que vai estar pendurada é um equipamento que vai ser pendurado e aí não vai adiantar absolutamente todo esse trabalho e todo esse custo. E o pior de tudo é que temos custo de vidas humanas, tá? Então, é uma recomendação, tá? A gente faz 100% de teste de ensaio com 1.000 quilos, não 1.500 quilos, com 1.000 quilos, porque não é um teste destrutivo, tá? Então, para as pessoas que fazem o trabalho ou tem que verificar esse trabalho, por favor, tenham o conhecimento necessário e a atitude necessária para exigir que esse teste seja 100%. Tá? Eu acho que isso aí foi uma complementação de ontem, que não conseguimos terminar, tá ok? Então, acredito eu que a minha palestra estaria encerrada. Muitíssimo obrigado e tenham um bom dia. Muito obrigado, Juan. Nós tivemos lá a avaliação, né, das notas do Daniel de ontem, e ele recebeu realmente média 4. Tá? Então, ele volta hoje. Ele volta hoje para completar. Pode, por favor. Eu quero fazer. Ontem, não sei se todo mundo assistiu a minha palestra ontem,
mas eu falei que eu nunca ancoraria em madeira, hein? Tá? Eu quero pedir desculpas publicamente para esse senhor. Tá? E acabou demonstrando que todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Tá ok? Então, realmente, eu já pedi o cartão dele e eu quero realmente que ele me ensine a trabalhar com madeira. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, viu, Christian? Obrigado, Christian. Obrigado, Juan. Nós voltamos, então, com o Daniel da MSA, tá? Para abordar um outro aspecto do sistema de linha de vida. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Obrigado pela média 4, que eu duvido, né? Na verdade, o 4 foi porque vocês queriam ganhar o Power Bank ali, né? Era requisito. Na verdade, eu estou aqui. Na verdade, era um outro palestrante que ia ministrar sobre isso. E aí, não sei o que houve, aí acabaram... Aí falou, né? Coloca o Daniel aí, vamos ver o que ele faz. E eu vim aqui tentar fazer o melhor. É uma grande satisfação ter o tempo de vocês, né, disponível para me ouvir. Agradeço a oportunidade e vamos falar sobre sistemas de linhas de vida verticais, um assunto bastante interessante, parece simples, mas tem um pouco de complexidade nisso. Eu acho que deveria passar, mas não está acontecendo. Vamos tentar um método simples, mais eficaz. Já estou nervoso, isso acontece, aí eu me afobo mesmo. Alguém me ajuda, o tempo está correndo. Oh, meu Deus. São 10 slides, mas eu costumo falar bastante. Eu não estou nervoso, eu só quero sair correndo daqui. Só não dormir pensando em estar aqui. É uma responsabilidade muito grande estar aqui palestrando, os outros palestrantes com tanto conhecimento, estando me assistindo, eu me sinto avaliado, assim. Então, a proposta é apresentar falhas em sistemas de acesso de linha de vida vertical, né, e os trava-quedas guiados, que eu venho observando dentro das organizações, e o objetivo é promover conhecimento para a eleição de sistemas de linha de vida vertical que ofereçam, de fato, uma segurança, tá? Porque existem falhas no dimensionamento que eu venho encontrando. E um fato que eu achei bastante interessante, a gente estava fazendo um orçamento para, na verdade, um dimensionamento de sistemas para uma empresa em Uberlândia, e tinha uma linha vertical, e eu vi o sistema, peguei meus trava-quedas mini e fui acessando sem a linha, né? E aí o engenheiro falou, Daniel, mas por que você não usa o sistema de linha de vida, né? Eu falei, cara, não sei como é que está lá em cima. Aí ele falou, avalia para mim. Eu falei, tá. Aí eu olhei o sistema de linha de vida aparentemente bom, e tirei uma foto. E ele falou, Daniel, faz um relatório do que você observou, né? Aí vamos ao relatório. Primeiro, o grampo está enforcando o cabo principal, né? Isso aqui tem um lado, está do lado contrário. Você enforca o lado principal, você perde a área de seção transversal do cabo de aço e perde resistência, até quase 70% da resistência. Só isso você poderia já condenar o sistema de linha de vida, eu fiz bem em não subir por ela. Pagou caro nisso, tá? Então, tem uma RT, tem um documento relacionando ao funcionamento do sistema. Entretanto, uma falha simples, né? A quantidade de grampo divergente à norma, eu não sei por que todo cabo de aço que eu vejo tem 3 grampos. Não sei por quê. Aí eu fui ler a norma de cabo, tem lá um desenho de referência que são 3 grampos. Eu acho que eles não leem a norma, vê o desenho e falam, pau, é esse que eu vou. Então, de acordo com a norma de grampo, um cabo de 3/8 tem que ter 4 grampos, não 3, desse tipo específico. Grampo pesado é uma outra quantidade. Então, é um outro erro que a gente identificou no sistema de linha de vida, que é comum, tá? O espaçamento entre os grampos também estava divergente à norma, né? Então, percebam que tem um espaçamento específico para obedecer na instalação do grampo, e também foi desobedecido. O tamanho do grampo não compatível ao cabo, esse é um cabo 3/8, e o grampo era um cabo 5/16, e o grampo era 3/8. Qual é a garantia de funcionamento? Nenhuma. E o aperto fora de torque. Então, existe um torque de trabalho para instalar esse sistema. E como que eu sei que isso aqui está fora de torque? Se ele errou todas as anteriores, ele não usou um torquímetro. Partir desse pressuposto. E o 6º erro foi o tipo de grampo não aplicável à carga humana, né? Isso já está na 16325, a Europa já não permite mais o uso de grampos.
Não vou me aprofundar nesse assunto, mas tem um motivo específico. Esse é o tipo de grampo leve. A 16325 já traz a informação do grampo pesado ser aplicado a sistemas de ancoragem. Então, também divergente, né? E o que mais pega é que a própria norma de grampo leve determina no item 1.2 que os grampos dessa norma só são aplicados onde a carga, o risco a pessoas seja irrelevante. Não é o caso de um sistema de linha de vida. Então, também não é compatível. Ai, meu Deus, esse tempo está correndo. E o 7º é o raio de curvatura menor do diâmetro nominal. Menor que o diâmetro nominal do cabo. Estão vendo uma curvatura bem dobradinha aqui? Um cabo é resistente à tração. Aqui ele está trabalhando a compressão na parte inferior, devido ao esmagamento dos filamentos, né? Então, ele também perde uma resistência significativa. Então, o sistema, de fato, não funcionaria, ok? Se gerasse uma carga de impacto aí próximo ao 6 kN, provavelmente. Ou funcionaria por sorte, não sei. E já estava bem oxidado também. Então, não é porque o sistema tem uma análise, uma anotação de responsabilidade técnica, que está tudo certinho. E, às vezes, pagar caro por isso, quem elege esse tipo de solução, de acordo com a NR35, é o profissional de segurança do trabalho. Porque o pessoal costuma dizer que, não, é linha de vida, quem cuida é engenharia. Não. Está claro na NR35. O responsável por eleger um sistema de proteção individual contra quedas é técnico. É o técnico de segurança, o engenheiro. Então, eleger isso com cuidado é muito importante. Ok? Ah, Daniel, então tudo bem. Ok, você vai me dizer que se eu colocar uma linha de vida e tiver tudo certinho, com um grampo bonitinho, tá ok? Não necessariamente. Por quê? Existe a compatibilidade entre o trava-quedas e o cabo. Isso é muito importante. Pelo seguinte, imaginem, o cinturão e o talabarte não é testado em conjunto. Essa é a massa que testa o cinturão e essa é a massa que testa o talabarte. São testados separadamente. Então, não necessariamente eles precisam ser da mesma marca. Entretanto, a RAC 388 determina que devem ser da mesma marca e também a associação do CA com o elemento de ligação. Só que, nesse caso, sim, é obrigatório que eles estejam em conjunto, porque são testados em conjunto. Então, o funcionamento deles é garantido devido ao cabo estar compatível com o elemento deslizante, ou trava-quedas. Ou seja, se eu colocar o meu trava-quedas num cabo de aço incompatível, ele pode não funcionar, ele pode deslizar pelo cabo. E isso acontece, eu já vi acontecer. O meu sistema, um dos, é projetado por uma cordoalha 1x19 extremamente rígida. E se eu colocar num cabo 7x19, por exemplo, ele pode romper o cabo. E o contrário, se colocar um trava-quedas convencional no meu cabo, que é extremamente rígido, ele vai deslizar até o chão. Então, a solução de você contratar um cara de serralheria e falar, coloca um monte de linha de vida para mim, o que é linha de vida para ele? Ele vai pesquisar no Google, ele não oferece esse tipo de serviço. Ele oferece outro tipo de serviço. E ele vai lá pesquisar no Google, o que é uma linha de vida? Ah, é um cabo de aço na vertical, beleza. Ele mete um monte de cabo de aço lá. E aí você, o que eu quero? Um trava-quedas com selo do Inmetro, que eu estou garantido, certo? É um sistema que está associado a um CA de um cinto. E acha que gerou a melhor solução do mundo. Entretanto, isso pode não funcionar, porque o equipamento deslizante foi projetado e testado para um tipo de cabo. Será que o cabo que esse cara colocou lá é compatível? Não sei. Tem que observar isso? Lógico que tem. Isso está relacionado. E aí eu fui pesquisar se a norma determina, se a norma de fato exige isso. E está lá. A NBR 14627 determina que o diâmetro e modelo de linha a ser usada com o trava-quedas, assim como a informação de que só podem ser usadas em linhas de ancoragem estabelecidas pelo fabricante. Está no manual. Eu sei que vocês sabem disso, porque no Brasil todo mundo lê o manual. Né? Então, está tudo certo. Aí eu vou um pouco mais profundo, né? A N353, ela determina que o trava-quedas guiado em linha de vida rígida formam um produto, ou seja, eles são testados e certificados, destinados a serem usados em conjunto. Então, comprar linhas de vidas e o trava-quedas, consequentemente, sem analisar essa compatibilidade, você não está gerando uma solução válida. Possivelmente, o acidente pode acontecer. A ANSI A14 também fala de sistemas verticais. O sistema de segurança da escada deve ser marcado com avisos contra. E são vários avisos. E o uso de um sistema com incompatibilidade do trava-quedas. Ou seja, um aviso contra a incompatibilidade nesses sistemas tem que estar expresso no produto. Então,
Ficou claro a importância de eleger uma solução que, de fato, exista a compatibilidade? E a função e responsabilidade é de vocês, prevencionistas? Porque quem tem esse conhecimento, não adianta falar que a engenharia tinha que resolver isso, porque não é. São vocês. Vocês têm o conhecimento para gerar esse tipo de solução, ok? E a responsabilidade é de vocês. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Como eu disse ontem, né, e me confirmaram, o piso salarial está beirando aí uns 10 pila por mês, né? Ganhando bem, vocês acharam que ia ser fácil. Tem que conhecer norma internacional? Tenho também, é assim que é. Tem alguém se formando ainda na área de segurança? Dá tempo de desistir ainda. Pareceu fácil, né? Aí alguns detalhes, só curiosidade, né? A NBR 14627 faz um teste, né, de queda, a massa é de 100 quilos e a distância vertical máxima de retenção de queda tem que ser de 1 metro. A ANSI são 1.000 libras, né, de teste de tração, aqui é 15 kN teste de tração estática, 1.000 libras teste de tração estática, 500 libras, que deve dar mais uns 230 quilos, na massa de teste, tá? O teste é um pouquinho diferente, eles usam um padrão de Talabart para fazer o teste, e a altura máxima, o H máximo que ele pode percorrer são 6 polegadas, e a altura de queda dessa massa é de 18 polegadas, tá? Então, um teste um pouquinho diferente. A N795 dá uma distância aí de 1,5 metros de retenção de queda e 15 kN de força estática, só a nível de curiosidade. Outra coisa importante que a norma nacional não solicita, e é um risco, são testes com linhas em ângulo. Ou seja, eu estou trabalhando com uma linha vertical, a norma brasileira exige que eu faça um teste com a linha na vertical, a 90 graus, ok? Testei. Aí eu vou lá e instalo a linha a 75. O meu sistema vai funcionar? Não sei. Para que serve o teste? Para garantir o funcionamento, certo? Se eu não testei em 90 graus, como que eu vou saber? Não sei, você está chutando. Eu vejo sistemas de linha de vida inclinado, nas eólicas, inclusive, são assim. Na estaiada da Marginal Pinheiros, tem partes assim, e tem sistemas de linhas de vida. E aí você vai subir no sistema sem a garantia que vai funcionar. E quando eu fiquei sabendo disso, eu tremi na base, porque eu sou um profissional de operação. Eu falei, cara, eu trabalhei na área achando que eu estava seguro. E aí aquilo me deu um desespero internamente. Eu lembro, a Jussara estava nessa reunião, quando a gente comentou sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, eu tremi, porque é assustador você achar que estava seguro e depois falar, pô, corri muito risco na minha vida, achando que de fato eu estava seguro. Então, a norma americana já testa em ângulo, a norma europeia já testa em ângulo também, porque, pensem, se o sistema está em ângulo, a carga de reação é vertical. Existe um ângulo entre a vertical e o sistema da linha. O CAM do trava-quedas pode não funcionar, porque ele não foi testado naquela condição e, às vezes, nem projetado para essa condição. Então, cuidado ao eleger soluções para sistemas inclinados, ok? E aí, pesquisando um pouco mais profundo sobre isso, né, eu associei a N353, de 2002, que houve uma divergência em relação às informações e consequências em relação a isso, né? Então, o que aconteceu? A N353 de 2002 não aplica somente testes na vertical, ok? Isso é um problema, pelo seguinte, de 2002 a 2007, sistemas de aplicações de teste somente na vertical promoveu, né, 3 casos, um fatal em que um dispositivo não travou e o cara caiu. Mais 2 casos causou ferimentos graves, com evidência que o dispositivo não funcionou corretamente. O sistema, de fato, não funcionou. Depois, outros casos resultou em ferimentos graves e fatais. Um outro caso, o dispositivo de freio parou, né, a queda, mas o conector falhou e resultou em ferimentos graves. Ou seja, ele deslizou demais até travar e o conector estourou. Então, esses acidentes fatais promoveram um cancelamento dessa norma. Então, em 2010, a Europa cancelou essa EN 353 de 2002. Na verdade, ela já tinha sido avaliada até 2007. Cancelou essa norma, ela não existe mais. E aí fizeram uma nova norma em 2014, promovendo os testes fallback. Por quê? Quando você está subindo uma escada, não é um cilindro, você não é um cilindro de massa rígida que cai, certo? Você é uma pessoa.
E quando você cai, por qualquer motivo, as suas pernas podem entrar para dentro do degrau e você virar de ponta cabeça. E cair, o sistema pode falhar por conta disso. Você pode estar subindo, sofrer um mal súbito e meio que desmaiando e seu corpo ir para trás. Dessa condição, dependendo da utilização, do funcionamento do came em relação ao cabo, pode não funcionar também. E aí as pessoas caíam e os acidentes fatais aconteceram por causa disso. O que eles identificaram? A norma está errada, vamos melhorar. Então eles colocaram um teste chamado fallback, que está vendo esse cabo aqui, ó? Percebam, aqui eu estou com a massa e aqui eu estou com trava-quedas no cabo. Esse cabo ele fica a 1,5 m de distância para trás. Está pertinho aqui só para desenhar, só para o desenho. E aqui eu preciso de uma carga de tensão, que é medida com dinamômetro, de 150 kg. Ou seja, eu estou puxando o sistema para trás, simulando uma queda para trás. E o sistema tem que travar. Se ele não travar, é reprovado. Olha que interessante. Então, esse teste fallback da da 353 de 2014, que já tem uma versão 2018, submete esse teste a esse fallback, que é muito importante. E também o sideway, que é uma queda lateral importantíssima, porque alguns acidentes que foram analisados na Europa, o cara cair para o lado, o sistema também não travou, principalmente em funções de trilho. Tá? Então, essa questão de trilho promoveu acidentes e eles também exigem esses testes laterais, para cabos e trilho. A diferença de linha de vida rígida e linha de vida flexível, o pessoal tem bastante dúvida, né? A gente acha que linha de vida rígida é o trilho e a linha de vida flexível é o cabo. Não é. A linha de vida rígida quer dizer que ela está presa na parte inferior, não permite movimentos laterais, que pode ser um cabo de aço. Um cabo de aço é uma linha de vida rígida, tudo bem? Só o fato dele estar preso na parte inferior. Se ele estiver solto, aí é uma linha de vida flexível, tudo bem? Esse tipo de dúvida geralmente acontece. Então, esses são novos testes importantes. E aí, eu tenho uma má notícia, né? Não é uma palestra motivacional, né? Geralmente a gente fica triste quando o cara, puta, investi 800 mil reais em sistemas, vou ter que melhorar isso. Então, o que acontece? A nossa norma nacional, ela é base da N353 de 2002. Ou seja, o que cancelaram na Europa devido a acidentes fatais, a gente usa como referência no Brasil. Certo? A gente está melhorando isso, falei com a Jussara em relação a isso, com o Marcos Amazonas. Logicamente que vai existir um plano de ação para melhoria, então é importante a gente saber o risco que a gente está correndo em relação à eleição desse tipo de sistemas. Então, Daniel, você não está sendo legal, porque, caramba, você falou que tinha os problemas na fixação do sistema de linha de vida, melhorei, tá. Aí tem a compatibilidade do trava-quedas com o cabo, melhorei também. Agora está tudo ok? Não. Mesmo o atendimento da norma, a compatibilidade, ainda existe esse problema do teste de fallback ou o teste de sideway, que não sendo realizado, ele pode ainda promover acidentes, como aconteceu na Europa. Então, a atualização da norma nacional é importante. E um detalhe, gente, vocês não estão sendo preparados para cumprir com as normas. Vocês são preparados para salvar vidas. A norma é o mínimo. Se existe esse tipo de condição, você tem que eleger uma solução que realmente funcione. Procurar essa solução no mercado, porque ela existe, ok? Ela existe e tem que ser feito assim. Não, eu vou cumprir com a norma. Independentemente da culpa, o empregador vai pagar por isso, tá? Se o cara acidentou, a culpa é de quem? De quem promoveu a solução? Não importa. Independente da culpa, quem vai pagar as indenizações é a organização. E aí, de fato, eleger mal a solução, cabe a vocês aí a responsabilidade sobre isso, tá? Então, não é, de fato, uma solução fácil. E o que os americanos falam sobre isso? Eu li a norma americana, não faz o teste também de fallback, só que ela deixou claro aqui numa nota que o comitê concluiu que o potencial de risco externo para trás é crítico. No entanto, nenhuma determinação científica sobre esse assunto está atualmente disponível, até 2007. O que ele fez aqui? Ele literalmente tirou o esfíncter da ortogonal, né? Tirou da reta. Falou, eu que não estou nem aí para esse negócio, eu vou estudar mais, depois eu concluo na norma. Ele precisava publicar. Ficou claro isso, né, gente? Porque como que ele conclui que o risco existe, mas eu não tenho estudo, não vou tomar nenhuma ação? Existe, lógico, um estudo que eles estão evoluindo com isso. Na Europa já tem estudos mais aprofundados em relação a isso também.
E as ações aí que foram tomadas, né? A Comissão Europeia retirou a norma, né? Em 2002, devido aos sérios problemas de segurança. A retirada da norma foi publicada em diário oficial na União Europeia. A N353 de 2014 exige o fallback para a certificação dos sistemas e um maior critério dos resultados dos testes, ok? A MSA aí tomou